No século XIX, nós vemos a história de Isabel, uma jovem carmelita que queria mais e mais estar na presença de Deus. Ela levava uma vida recolhida, uma vida de oração. Certa vez, falando com o padre confessor ou o padre diretor espiritual, lhe fala desse desejo de querer mais e que por vezes ela ouve vozes na cabeça que ela não sabe identificar o que é. O sacerdote então lhe explica o mistério da inabitação da Trindade. Fala-lhe que a pessoa que está em estado de graça e que deseja estar na presença de Deus, a Santíssima Trindade, vem e habita na alma. E aí se manifesta de diversas formas. Uma das formas é através da locução interior. Ela ouvia o sacerdote falar e torcia para que o sacerdote parasse logo de falar para ouvir a Santíssima Trindade falando na sua alma. Hoje, Santa Isabel da Trindade. É isso que Jesus quer de nós, a nossa santificação através da presença dele, dessa busca amorosa dele. E essa é a proposta dele, né? Começou lá com os apóstolos, né? E hoje chega até nós. E nós vemos isso no evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Nesse evangelho nós vamos ver que os discípulos que tiveram a experiência com Jesus lá, reconheceram Jesus no partir do pão, correram para se encontrar com os outros apóstolos, e quando eles estão lá reunidos, né? Veja, os dois discípulos de Emaús testemunham para os outros, e então Jesus aparece no meio deles. Eles ficaram confusos, eles ficaram sem entender o que acontecia. No início pensavam que era um fantasma, mas Jesus, para lhes dar a certeza de que realmente era ele, né, falou que eles podiam tocá-lo, para ter certeza de que não era um espírito, uma alma penada, seja lá o que for, um fantasma. Pediu para comer na presença deles, mostrando que de fato era o mesmo Jesus, mas agora ressuscitado. É interessante que aqui tem um processo, né? Tem um caminho aqui. Primeiro, o testemunho dos discípulos de Emaús aviva o desejo no coração dos discípulos que estão ali reunidos, né? Aí Jesus aparece para eles, né? Aparece em corpo e alma, digamos assim, mas o corpo dele ali está presente, dizendo assim: olha, de fato era necessário para que se cumprisse tudo aquilo que foi dito para vocês. É como se dissesse: vocês não estão raciocinando, pensa comigo, volta lá, o que eu falei que ia acontecer, todas aquelas profecias que eu falei que ia acontecer, aconteceram. Então Jesus, veja, primeiro passo é o testemunho do discípulo de Emaús, segundo passo, Jesus aparece para eles, né? Terceiro passo, Jesus abre-lhes a inteligência, diz a palavra. Jesus abriu a inteligência deles, né? Ilumina. Abriu-lhe, versículo 45 do capítulo 24. Abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as escrituras, né? Então Jesus vem e ali abriu o espírito deles para que eles não tivessem dúvida. Esses três passos são necessários na nossa vida. Primeiro, nós temos que testemunhar que Jesus ressuscitou para os nossos. Com pregações, sim, mas principalmente com a nossa vida. Uma pessoa que sabe que Jesus ressuscitou e que tem uma vida além dessa vida, que aqui é uma espécie de uma vida purgativa, essa pessoa não se desespera diante das dificuldades. A pessoa se entristece, sim, a pessoa fica indignada com algumas coisas que acontecem, a pessoa se pergunta: mas por que de novo aconteceu isso? Esses dias nós tivemos um caso na nossa família que os 3 carros da família bateram um em seguida do outro. Mas por que tudo isso? Não se sabe por quê, mas é preciso viver na presença de Deus isso para poder estar na presença dele na cruz. Porque Jesus nos oferece a cruz. Porque na cruz nós encontramos ele. Na cruz nós temos mais facilidade de encontrar ele, que é no nosso sofrimento. Quando nós estamos numa época de bonança, é mais difícil reconhecer. Por isso Jesus hoje, ele nos mostra o caminho. Testemunhar, né? Abrir o coração, desejar estar na presença dele, né? E buscá-lo, que ele vem e abra a nossa inteligência. Ele quer que nós também sintamos essa inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. Essa é a proposta para você hoje. Bora lá?